A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Desportivo, tem a honra de recebê-los para o webinar A Regulamentação das Apostas Esportivas, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Edicultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Ação Solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Felipe Legrazi Isabella, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB São Paulo. Doutor, uma boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Ailton. Boa noite, amigos e amigas, colegas, advogados, advogadas, estudantes. Vamos abrir aqui o nosso primeiro webinar do ano de 2022, tratando da regulamentação das apostas esportivas, primeiro webinar organizado em 2022 pela Comissão Especial de Direito Desportivo da OAB São Paulo. Antes de abrir oficialmente aqui os trabalhos, agradecer à presidente da OAB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolin, o doutor Leonardo Sica também, o vice-presidente que é o responsável pelas comissões da OAB, também pelo apoio, pelo incentivo na organização dos eventos, no estímulo, e aos meus colegas também aqui da Comissão de Direito Esportivo, todos os integrantes, quem cumprimento também o doutor Fábio Maris de Oliveira, nosso vice-presidente, e a doutora Patrícia Reale Zainag, nossa secretária-geral também, estão aqui acompanhando o nosso evento, o nosso webinar. Para falar aqui um pouco sobre a regulamentação das apostas esportivas, temos 3 convidados super especiais. É um tema que está no dia a dia, né, de quem trabalha, de quem gosta de esporte, no dia a dia da nossa atividade, né? Você liga a televisão para assistir um jogo de futebol, de basquete, de vôlei, seja qual modalidade for, você vai ter ali algum anúncio de alguma casa de apostas esportivas. Provavelmente os times de futebol que vocês todos torcem têm ali algum patrocínio, algum patrocinador relacionado às apostas esportivas. Então, é um tema muito em vigor, muito em moda, e que necessita ainda de uma regulamentação. Para os que ainda não são tão versados na matéria, desde 2018, em dezembro de 2018, foi editada a Lei 13.756, que passou a trazer os princípios, né, a linha geral das apostas esportivas, né, as apostas que a gente chama de cota fixa, que os nossos especialistas aqui vão esmiuçar. E depois de mais de 70 anos, né, que as apostas eram consideradas, a prática de exploração de jogo de azar eram considerados crimes, né, pela lei de contravenção penal, as apostas passaram a ser permitidas mediante regulamentação. E a regulamentação foi dada na própria lei um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para que essa regulamentação seja editada através de decreto. Nós estamos aí nos últimos meses, né, até dezembro de 2018, o Ministério, o governo federal tem que regulamentar essa lei, e enquanto não há regulamentação, surgiram aí dezenas, para não falar de quase uma centena de empresas de apostas esportivas que têm se aproveitado e têm feito um trabalho aqui nessa zona cinzenta, né, porque deixou de ser proibido, mas ainda não está regulamentado. Então, a gente tem uma zona cinzenta na regulamentação, e é isso que nós vamos discutir hoje com os 3 grandes especialistas. Eu já vou mencioná-los para a gente já começar. Vou começar pelo final. O nosso terceiro expositor hoje é o André Feldman. Ele não é advogado, mas ele trabalha já há muitos anos no ramo de apostas esportivas, de games e também na área de pôquer. Ele é CEO da Big Brasil, e é operador aqui da World Series of Poker. Então, ele representa algumas das grandes empresas na área esportiva no que tange consultoria nessa regulamentação. O nosso segundo expositor é o Dr. Udo Seckelman, é um colega nosso, advogado do Rio de Janeiro, especialista nessa área esportiva.
trabalha no escritório Bichara e Mota Advogados, dos nossos colegas aqui, Marcos Mota, Bichara Abidão, o Vitor, todos colegas e amigos dessa Comissão de Direito Esportivo, e tem um mestrado também em Direito Esportivo pelo ISD, lá de Madrid. E para começar a nossa apresentação aqui, também já vou chamar o nosso também colega advogado lá do Rio Grande do Sul, Dr. Wesley Cardia, ou Cardia, não sei como é que pronuncia, que atualmente trabalha no Ministério da Economia. Ele é secretário de Fomento e Parcerias do Ministério da Economia, trabalha no programa de parcerias em investimentos. E ele, lá dentro do Ministério da Economia, é um dos que está trabalhando nessas minutas, vamos dizer assim, né? Já tivemos 2 minutas e ele que está trabalhando ali no Ministério com outros colegas, né? Com os outros assessores, nesse projeto de regulamentação. Então, já queria desejar boa noite e já passar a palavra para o Wesley, agradecendo imensamente a presença dele aqui e a participação. Wesley, boa noite. Você começa aqui com a palavra. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite. Cumprimentar o Udo e o André. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com a OAB de São Paulo, como advogado do Rio Grande do Sul, que pouco exerço, mas brincava ontem com o Felipe, com um número de OAB muito antigo, como dá para perceber pela barba branca. Sim, realmente esse assunto é extremamente importante, ainda agora, vindo do aeroporto para cá, correndo para poder chegar a tempo de participar do nosso debate. Eu recebia mais notícias e mais notícias, é impressionante o que o mercado está se mexendo em função disso, em todos os sentidos. E a regulamentação vai ser o único caminho para que a gente possa botar ordem nesse segmento de mercado. O PPI, eu preciso fazer essa rápida introdução, o PPI é o órgão do Ministério da Economia, antes era da Presidência da República, encarregado de fazer as desestatizações dos ativos do governo. Isso significa as concessões e as privatizações e muitas PPPs também, que são as parcerias público-privadas. Ao todo, entre projetos já entregues e projetos ainda em fase de finalização, nós já existem cerca de 260 ativos na carteira. Hoje nós temos cerca de 150 ativos e até o final desse governo, do atual governo, até o final do ano de 2022, nós teremos arrecadado para a União o volume de R$1 trilhão. Parece um número impressionante, é um número impressionante, porque entre outorgas e investimentos relativos a essas concessões e privatizações, nós teremos arrecadado esse valor absurdo de R$1 trilhão. Mas melhor do que ter arrecadado R$1 trilhão é ter tirado das costas do contribuinte a necessidade de continuar pagando, investindo em setores que não são prioritários, que não são setores que devem ser subjugados ao contribuinte, de forma que ele tenha que ficar arcando com despesa para manutenção de portos, aeroportos, estradas e por aí vai. Então, chega de gastar dinheiro do contribuinte com isso. O dinheiro do contribuinte tem que ser gasto em saúde, em segurança e educação. E é por isso que nós estamos trabalhando arduamente. Um desses setores, e a razão de nós estarmos aqui, é justamente o setor de jogos, que nós chamamos aqui de AQF, a aposta de cota fixa, aonde nós observamos, basta entrar em qualquer lugar, ligar qualquer televisão ou qualquer site para ver aí dezenas de operadores que estão operando no limbo da lei.
A lei, como o Felipe falou, foi promulgada, mas até agora não saiu a regulamentação. E é nisso que o Ministério da Economia tem trabalhado arduamente para que a gente possa fazer a melhor regulamentação possível, para que o Estado possa arrecadar com isso e para que os operadores, o empresariado, o empresário desse segmento possa trabalhar com a certeza, com a garantia de que o negócio dele vai continuar funcionando por muitos anos, desde que ele esteja, é óbvio, atendendo à regulamentação que se exige. A mesma coisa foi feita em muitos países do mundo, foi feita em vários países da Europa. Nós temos conversado com reguladores do mundo inteiro, nós temos conversado com alguns operadores também. Aliás, Felipe, esta é uma das características do PPI. Todos os negócios que nós fazemos, todos os ativos que nós levamos a leilão, nós conversamos com o mercado no que nós chamamos de roadshows. Seja lá o que for, de ferrovia a hospitais, de portos a aeroportos. Nós sempre temos que saber o que o empresário, o privado, entende daquele negócio para que a gente possa aperfeiçoar o processo e ter a certeza de que vai funcionar. Porque não adianta de nada nós fazermos essas concessões de uma forma errada, em que daqui 1, 2, 3 anos o privado queira devolver ao Estado porque não foi bem feito, não deu certo. Então, isso é uma preocupação constante nossa, chegar não no estado de arte, porque nós aprendemos todos os dias. E mesmo em alguns setores onde se faz, se continua conversando para que o processo melhore ainda mais na próxima edição, no próximo leilão, e com isso a gente tenha sempre o interesse do privado em participar de todas as nossas concessões, privatizações, etc. Então, no caso, eu não quero me estender mais para poder ouvir o Dr. Hugo e o André, no caso da aposta de cota fixa, sim, nós temos ouvido o mercado, nós temos nos informado, temos conversado com vários países onde isso já está funcionando, para que a gente possa, o mais rápido possível, já com algum atraso, colocar a regulamentação no ar e fazer com que todos aqueles que estão operando passem a trabalhar dentro do novo regulamento. E aqueles, tão importante quanto, e aqueles que ainda não estão regulamentados e que não estarão regulamentados porque não vão ter condições de atender a todas as exigências, que saiam do mercado. Isso é outra coisa importante. Hoje já são centenas de sites, lamento dizer isso, mas já são centenas de sites de todos os tamanhos, desde aquele atuando dentro de um bairro até aqueles que atuam de forma nacional, que não terão a sua regulamentação concedida ou entendida como tal. E, portanto, terão que deixar de funcionar porque estarão à margem da lei. Felipe, acredito que seja o introito para que a gente depois possa debater, que é sempre a parte mais interessante para aqueles que estão aí nos atendendo. E aos integrantes da OAB que não estão na tela, mas que estão participando, eu deixo o meu cordial abraço. Obrigado, doutor Wesley. Interessante a introdução, a apresentação. Obviamente que eu mesmo tenho aqui uma série de dúvidas, e que devem ser as dúvidas de muitos, mas vamos passar primeiro para o Udo, depois para o André, e aí, na sequência, a gente volta com algumas perguntas, alguns questionamentos sobre o sistema, sobre a tributação, sobre a questão de autorização, concessão, número de licenças, enfim, tem uma série de dúvidas aqui, vamos tentar discutir, debater, ver o que é. A gente consegue avançar. E aquelas que eu puder já adiantar, eu vou adiantar, mas provavelmente tem algumas que eu vou deixar para o momento em que sair a regulamentação. Claro, eu ia fazer esse disclosure que, obviamente, como ainda não tem a regulamentação e existem diversas propostas na mesa, muito provavelmente alguns pontos ainda
não vão ser possíveis ter uma resposta assertiva no sentido de que vai ser assim ou assado, mas é interessante a gente colocar os pontos. Udo, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo, nosso amigo carioca aqui em terras paulistas, em ambiente virtual. Está com a palavra aqui, meu amigo. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer à Comissão de Direito Esportivo pelo carinhoso convite. Cumprimentar também aqui meus colegas de banca, Wesley e André. Prazer estar falando aqui com vocês. Confesso que fico chateado do Wesley não poder abrir mais detalhes sobre a regulamentação. Eu acho que eu estou até com a garganta um pouco doendo. Eu acho que é um sinal de que eu falo muito sobre regulamentação, acho que falo muito sobre aposta esportiva. Então, assim, deve ser um sinal para eu parar de falar tanto. Mas agradeço aqui o convite e cumprimento meus colegas de painel. Felipe, quando eu costumo falar sobre esse assunto, seja em algumas aulas que eu dou, algumas entrevistas que eu dou sobre apostas, normalmente a pergunta que abre é a mesma. Tá? Sempre começa com Udo. Apostar no Brasil é legal? E ao longo desses anos que eu trabalho nesse ramo, eu costumo variar minha resposta. Tá? Como o Wesley já adiantou, é uma situação sui generis, a questão das apostas no Brasil. A gente tem a Lei de Contravenções Penais, que é uma lei dos anos 40, que proíbe o estabelecimento da exploração de jogos de azar em território brasileiro e a aposta efetiva nessas operações. Obviamente, essa lei de contravenções penais não previa o advento da internet, né? E com o advento da internet surgiu a zona cinzenta onde a gente se encontra hoje, né? Então, empresas que se estabelecem em países estrangeiros começaram a oferecer apostas para os brasileiros virtualmente, né? Se aproveitando de uma certa forma, brecha legal que nós temos na nossa legislação. Mas aí chegou 2018, a Lei 13756, que, de certa forma, pegou todo mundo desprevenido. Eu acho que concordo plenamente com o que o Wesley já falou, em termos de que o Ministério da Economia está ouvindo bastante o mercado para entender qual vai ser a melhor regulamentação, quais são as melhores práticas internacionais, disponibilizou minutas de decreto para ouvir os anseios dos players e stakeholders do mercado. Então, isso tem que ser aplaudido, com certeza. Mas a lei em si, em que o Ministério da Economia tem que regular, foi, de certa forma, feita às pressas, né? Todo mundo foi pego meio de surpresa, assim. É uma lei que trata da destinação da arrecadação de loterias e promoção comercial para o Fundo Nacional de Segurança Pública, e, ao final da lei, tem um dispositivo criando a modalidade de aposta de cota fixa relativa a eventos de temática esportiva, né? O que é aposta de cota fixa? A aposta de cota fixa é aquela em que o apostador, no momento em que ele faz a aposta, no momento que ele bota o dinheiro dele em risco, ele sabe a quantia que ele pode ganhar se ele acertar o prognóstico esportivo. Então, essa é a definição do que foi legalizado. Quem já leu algum artigo meu, que eu escrevo bastante sobre isso, sabe que eu critico, de certa forma, o fato da lei ter legalizado apenas uma vertical de jogo de azar. Eu acho que não faz muito sentido você legalizar. Você não legalizou nem todas as apostas esportivas, você legalizou uma modalidade específica de aposta esportiva e deixar todas as outras na ilegalidade. Então, isso está sendo tratado agora na PL 442, que está em trâmite no Senado. Mas foi, de certa forma, importante essa lei de 2018 para a gente dar o kick-off, para a gente começar a discutir de maneira mais séria a questão das apostas do Brasil. A lei de 2018 foi de dezembro de 2018. Aí a gente começa a observar que, a partir de janeiro de 2019, começa essa enxurrada de casas de apostas patrocinando clubes de futebol, aparecendo na televisão e todo mundo se sentindo mais confortável com a legalização para fazer publicidade dessas operações no Brasil, né? Mas a realidade é que a lei ela legalizou a modalidade de apostas esportivas de cota fixa, uma modalidade que caracterizaram como uma modalidade lotérica, que eu discordo, mas está constando na lei, então é isso. Só que a lei não regulamentou efetivamente
as operações de apostas. Então, a lei estabelecia que o Ministério da Economia vai ter 2 anos prorrogados por mais 2 anos para regulamentar a atividade. Eu lembro, Felipe, que em 2021 eu escrevi um artigo para a Faculdade Mackenzie, para a revista da Faculdade Mackenzie, e o título do meu artigo foi um pequeno artigo, e o título do meu artigo foi 2021, o ano da indústria de gambling no Brasil. Eu falei isso porque a gente esperava que tivesse uma regulamentação já em 2021 da lei de apostas de cota fixa. O STF estava prestes a julgar a recepção ou não do artigo que proibiu a exploração de jogos de azar que consta na lei de contravenções penais. Então, o STF vai julgar ainda esse recurso extraordinário para definir se essa proibição foi recepcionada ou não pela nossa Constituição Federal. Teve a decisão do STF sobre as loterias estaduais também, que abriu margem para uma exploração a parte da regulamentação federal, então não sabemos como que isso vai ocorrer exatamente. E, além disso, o projeto de lei que está correndo agora e está acelerando nesse momento, que é o PL 442, que começa a legalizar outras verticais. Mas passou 2021 e não tivemos muitos avanços. O STF retirou de pauta o julgamento do recurso extraordinário, não saiu a regulamentação. Então, agora a gente passa para que 2022 vai ser o ano da indústria de gambling no Brasil, que é de acordo com a nossa lei de 2018. O Ministério da Economia vai ter até dezembro desse ano para emitir um decreto regulatório da atividade, né? Então, nesse momento, é aqui que a gente se encontra, e é isso que a gente vai debater aqui mais a fundo com os nossos colegas. E vou passar a palavra para não me estender tanto também. Legal, Udo, obrigado. Passar a palavra para o André, e antes só deixar um recado para os colegas que estão acompanhando aqui, mais de 80 participantes online aqui, que fica aumentando, diminuindo aqui a audiência, que se alguém tiver alguma pergunta a ser feita sobre algum tema para qualquer um dos nossos expositores, nossos convidados aqui, que faça aqui pelo Q&A, pelo chat, que ao final aqui, ou depois dessas primeira rodada de apresentação, de comentários, eu vou repassando aqui, vou interrompendo e vou repassando, tá bom? André, boa noite. O único não advogado aqui na nossa mesa, mas eu já conversamos e já vi que se não é advogado, é quase, né? Que entende bastante desse setor, né? Boa noite. Boa noite. É até difícil um pouco de falar depois do Wesley e do Udo, não sobra muito tema para a gente aqui, né? Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos também, a oportunidade de estar falando aqui para a Comissão de Direito Esportivo da OAB. Falar que o mercado tem uma grande expectativa, principalmente com relação à OAB, a posição que a OAB vem tomando, sempre tomou na defesa do consumidor, na defesa da ética, em todos os setores que a gente tem. Então, a gente sabe que a gente não tem ainda uma agência reguladora, mas que em vários temas, em vários pontos, são sempre os advogados e a OAB que vem a trazer defender essa posição perante a sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante para a gente do setor saber que a OAB está interessada no tema, está acompanhando, né? Então, isso eu acho que foi uma boa surpresa. Eu venho aqui para tentar contribuir um pouco para tentar ajudar a entender, a que vocês possam entender um pouco das expectativas dos empresários, das empresas que eu presto consultoria. Eu trabalho nessa área de assuntos regulatórios já praticamente 2 décadas e mais de uma década específico na área de gambling, né? Desde a área de jogos e, mais recentemente, na área de apostas esportivas. Eu entendo, às vezes, a preocupação daquilo que a gente estava falando, se a posição de fazer aposta no Brasil é legal, se não é, como que funcionam os sites, as dúvidas que os empresários e as pessoas têm hoje sobre a legalidade do que está sendo feito hoje aqui no Brasil.
e das propagandas, do que aparece na televisão, do que aparece nos patrocínios. E é muito interessante hoje. O Brasil é um país que é difícil, às vezes, para os estrangeiros entenderem, mas é um país aberto, né? Então, hoje a gente tem uma operação que existe no mercado, que a gente sabe que existe, não dá para tampar o sol com a peneira, mas é muito similar para quem conhece um pouquinho do mercado, quando antigamente você tinha os planos de saúde e você tinha o Ministério da Saúde, na época dos planos de saúde, mas ainda não existia a ANS, né? Então, você tinha os planos de saúde, várias operadoras, mas elas não eram regulamentadas, né? Você não tinha uma agência que controlava. E eu acho que a gente está vivendo alguma coisa muito, muito parecida hoje. E depois que a ANS passa a entrar no mercado, muitos planos venderam a carteira, saíram, se reestruturou e o mercado acabou dando uma consolidada. Então, a gente tem uma lei, a gente tem uma ausência de regulamentação, mas a gente tem uma lei efetiva e a gente tem uma operação hoje que todo mundo vê na televisão, nos jogos, na mídia, então que ela tá existindo. Então, assim, eu quero deixar aberto a gente começar esse debate, ver, e ficar à disposição também para atender algumas perguntas e tentar contribuir com o que eu possa explicar um pouco sobre a postura e a visão do empresário perante a atividade hoje que está sendo feita no Brasil. Legal, André, obrigado. Aqui, eu selecionei aqui alguns 3 ou 4 subtemas que aí eu posso levantar a bola aqui, passando para cada um de vocês aí opinarem, né? Meus filhos falam que eu sou cringe, né? Que para mim a aposta é loteria esportiva, é coluna 1, coluna 2, coluna do meio, né? A zebrinha lá do Fantástico, no máximo uma apostinha de cavalo, quando tinha um bar ali no Jockey, que você tomava o chopp e apostava no cavalo. Mas as apostas esportivas nessas que explodiram nos últimos 3 anos, 4 anos, eu confesso que a operação não é minha praia, né? Até porque por um tempo já fui dirigente, tem toda aquela questão também de manipulação, dirigente não participar de apostas, então é mais um tema também para a gente falar. Eu queria tocar num primeiro ponto que eu acho que eu mencionei na minha abertura, e o Wesley mencionou também, que hoje em dia a gente tem centenas, né? Eu falei dezenas, talvez centenas, mas ele falou centenas de empresas e empresários atuando nesse mercado cinza aqui no Brasil, né? Às vezes empresas de fora que simplesmente fazem um push de propaganda por aqui, empresas que já estão aqui, que já compraram, já têm seus garotos propaganda, já têm seus clubes. E nas minutas de decreto que circularam, que tem se debatido e tem gerado uma preocupação até com concorrência e com o tamanho de mercado, se há alguma previsão, se há quais são os prós e contras de haver uma limitação da quantidade de empresas explorando esse setor, a AQF, aqui no Brasil. Eu acho que a última minuta de decreto, que é de 2020, se falava em algo em torno de 30 licenças, de conceder 30 licenças. O que vocês podem opinar, se é muito, se é pouco, se é isso mesmo, se as licenças vão ser nacionais, se vão ser regionais, se essas licenças podem ser por esporte, né? É a pergunta de leigo. Não, então, tantas licenças para futebol, tantas para modalidades olímpicas, tantas para tênis, que tem bastante aposta, tanto para outras modalidades. Não sei quem quer começar, se seguir pela ordem aí, pelo Wesley, Udo e André, por favor. Eu até preferia que o Udo começasse. Vamos lá. Podemos ir para o Udo, já que... Já entrei, vamos em frente. É interessante isso, porque não existe uma resposta pontual. O que é melhor? Fazer com que sejam 20, 30, 40 empresas explorando o mercado ou abrir para quantos quiserem entrar?
o que é melhor para a concorrência, o que não é. Se limitar a 20 ou 30, e aí o trabalho que vai dar com todas estas centenas que estão operando legalmente vão tentar continuar a operar. Então, qualquer resposta aqui é questionável ou é debatível, porque não há algo que seja tão assertivo que diga o caminho é esse ou o caminho é aquele. Nós vamos tentar fazer o melhor possível. Agora, não significa que não se possa mudar dentro de algum tempo. Com relação aos esportes, é genérico. Quem entrar para explorar o segmento vai ter direito a explorar o segmento esportivo como um todo. Mas aí eu entro num outro detalhe que talvez que a gente não citou aqui ainda, que são os estados. Os estados também vão fazer as suas regulamentações e vão lançar as suas licenças, concessões, outorgas, seja lá o que for, de apostas esportivas. Como é que eles vão se comportar? Como é que esse mercado vai atender também os empreendedores estaduais? Como em qualquer, minha concepção, como em qualquer segmento de mercado, vai ter espaço no primeiro momento para todo mundo. Depois o mercado vai peneirar para que fique aqueles que melhor operam, aqueles mais sérios, os mais corretos, que pagam a premiação, que isso é algo fundamental. Já há queixas aí que a gente fica lendo à torto e à direito de operações que recebem, mas não pagam. Isso não pode acontecer. Se acontecer entre alguém que esteja regulamentado, vai ser severamente punido. Então, há ainda uma série de questões a serem respondidas. Udo, quer falar um pouco sobre isso, do que você tem visto, conversado sobre a quantidade, eu vi também que nos decretos existem também nas minutas as licenças, ainda existe uma discussão se vão ser via licitação, via autorização, mas também existe para as empresas operar eventualmente uma necessidade de ter um tipo de caução ou um depósito garantidor, e acredito que até dependendo de qual for esse valor de depósito garantidor, até isso também já limitaria muito, ou já subiria o sarrafo, né? Perfeito, Felipe. Como eu falei antes, o Ministério da Economia disponibilizou 2 minutas de decreto, uma de setembro de 2019 e outra de fevereiro de 2020. Na de setembro de 2019, saiu como que o modelo de licenciamento a ser adotado seria o de autorização. Então, o Ministério da Economia estabeleceria uma série de requisitos e valores a serem pagos, caução, tinha um valor específico de caução nessa primeira minuta e vários outros aspectos, e bastava o operador ele cumprir com esses requisitos estabelecidos pelo Ministério da Economia para ele conseguir uma licença. A partir da segunda minuta, mudou esse modelo de licenciamento, foi retirado da autorização e foi incluído o modelo de concessão através de uma licitação, né? E junto com esse modelo de licitação foi dito que teria um limite de 30 licenças a serem concedidas para operadores que quisessem se estabelecer no Brasil. Não sabemos até que ponto esse limite de 30 licenças ocorreria ou não, ou se aumentaria eventualmente, enfim, mas eu confesso que o ponto que eu estou mais curioso para saber da regulamentação é esse modelo de licenciamento a ser adotado, que, ao meu ver, vai ser crucial para determinar se a nossa regulamentação vai ser boa e vai seguir as melhores práticas internacionais ou vai travar, de certa forma, o mercado, vai travar, de certa forma, a competição do mercado e manter, de certa forma, os operadores que operam no mercado cinza. Porque se você limita o número de licenças, se a gente tem hoje centenas de casas de apostas operando no Brasil, no mercado cinza, e você limita o número de licenças para 30, por exemplo, e as outras centenas que não conseguiram licença não vão parar de operar no Brasil, eles vão continuar operando no Brasil, só que no mercado cinza, utilizando de uma brecha legal que existe na nossa legislação, né? O ponto que o Wesley levantou é muito importante também, a questão da loteria estadual. Quando o STF diz que a competência
da União não é privativa, a competência da União é privativa no sentido de legislar sobre loterias, no caso, incluindo as apostas de cota fixa, mas não é privativa em termos de exploração. Então, a decisão da STF abriu um leque de opções para estados regulamentarem e explorarem as apostas de cota fixa sob suas próprias regras. Não sabemos até que ponto isso vai dar uma abertura para os estados, para a licença estatal competir com a licença federal, se isso poderia ocorrer eventualmente, se o estado vai limitar de alguma forma, se, por exemplo, eu tenho uma operação de aposta esportiva online, será que eu vou estar limitado a oferecer essa aposta esportiva online no território do meu estado ou não posso oferecer no Brasil inteiro? Então, são alguns questionamentos que a gente só vai conseguir enxergar depois da regulamentação, depois que as coisas começarem a caminhar. Então, assim, essa questão do modelo... Udo, pode falar. Sem querer te interromper, já interrompendo, lei de 1944 que cria as loterias. A territorialidade, os estados não podem ultrapassar as suas fronteiras. Só quem pode fazer jogo no Brasil inteiro é a União. Os estados têm que serem limitados à sua fronteira. Mas isso antes da internet, né, Wesley? Então, assim, não sei até que ponto... Mas tu podes fazer com que o IP fique restrito a um espaço. Tudo bem, tudo bem. É um ponto que eu estou curioso para ver realmente se, por exemplo, na PL 442 também estabelece uma obrigação de que os IPs vão ser bloqueados, de quem não tiver regulamentado. Enfim, eu gostaria de ver se isso vai ocorrer de fato ou não. Mas, de todo modo, a brecha legal em que esses operadores estrangeiros se encostam, né, se baseiam para explorar o mercado cinza brasileiro, é exatamente no princípio da territorialidade, que a proibição da lei de condenações penais ela está limitada ao território nacional. Então, se uma pessoa faz uma aposta numa casa estrangeira, ela está fechando um contrato, um negócio jurídico fechado com a casa estrangeira. Então, para a legislação brasileira, é um contrato firmado no local do proponente, que seria no país estrangeiro. Então, assim, de certa forma, esse mercado cinza, essa mesma explicação pode se aplicar também para os estados, interestadual, enfim. Não sabemos até que ponto isso vai prejudicar a regulamentação. Mas eu confesso que estou curioso para ver como que a regulamentação vai sair em termos de modelo de licenciamento, para a gente ver se a gente vai conseguir explorar o mercado da maneira em que outros países, que são as melhores práticas em termos de apostas, estão fazendo ou não. Interessante essa questão das loterias estaduais. Como eu disse, sinceramente, estou mediando aqui a conversa, o debate de vocês, porque por mais que você possa bloquear o IP para aquele estado, né, a gente já usa a VPN você pode usar a VPN para utilizar fora do país para outros estados, né? Então eu vou apostar em São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, e de alguma forma ela vai acabar concorrendo com o federal. Acho que é um ponto muito importante do mercado, né? Não só de um desafio para o regulador, mas também um ponto importante para o mercado, né? André, quer falar um pouco sobre isso? Estou vendo que você está coçando aí para falar, né? É difícil falar depois dos dois, porque nunca sobra assunto, né? Assim, mas é bem interessante essa questão... Eu vou começar com você da próximo tema, então. Da próxima. Mas assim, é bem interessante essa questão do Estado. O Estado, ele tem que dosar a quantidade de licenças com o tamanho do mercado para tentar deixar que todos tenham condição e capacidade de participar, e tentando manter a régua alta com uma boa barreira de entrada de taxa de outorga ou licença e as garantias que devem ser apresentadas. O que a gente fala do nosso setor, de perto dos possíveis e prováveis futuros operadores, é que a gente quer que o Estado dê o direito que eu venha a concorrer contra um CNPJ e não contra o crime organizado. Então, eu quero poder reclamar no CAD, eu quero poder contratar um advogado e entrar com uma ação, eu quero poder reclamar nos órgãos competentes contra o meu opositor, como uma propaganda ilegal, uma concorrência desleal, coisa assim, mas eu não quero ter que concorrer com o crime organizado. Então, se
a quantidade de licenças for muito pouca, muita gente vai operar no mercado clandestino. Se a quantidade de licenças for muito grande, pode virar uma maluquice, uma bagunça inteira no mercado. Então, a arte mesmo do governo vai ser achar esse meio termo, né, entre a quantidade de licenças ideais, o valor das licenças e o tamanho do mercado que a gente deve ter por aqui. E, como toda abertura de mercado, eu costumo falar que, na verdade, assim, o jogo não é proibido no Brasil, né? Ele é estatal, né? Ele é uma coisa que pretende, até por isso que a desestatização está em pauta. A Caixa hoje opera, né? Jogos no Brasil. Então, assim, eu acho que essa é uma das últimas grandes aberturas de mercado. A gente já privatizou telecom, já privatizou portos, aeroportos, várias concessionárias de serviços de energia elétrica, departamentos de água e esgoto do município. Então, a gente está fazendo, na verdade, uma abertura para esse mercado. E como toda abertura de mercado, normalmente ele abre, muitos operadores entram e depois há uma consolidação natural, né, do setor. A gente vai lembrar que quando o mercado de telecomunicações abriu, a gente tinha a Telefônica de Espanha, tinha a Portugal Telecom, tinha várias outras marcas e vários operadores no Brasil, e depois o mercado se consolidou e ficaram muito menos operadores operando no mercado de telecomunicações hoje, apesar de ser um mercado livre, né, e ser um mercado também regulado tanto por agências reguladoras quanto por normas federais. Então, assim, eu acho que esse grande desafio, e esse é o grande desafio do governo, é essa dosagem certa entre quantidade, preço e tamanho de mercado. Eu acho que com essa primeira rodada de opiniões de vocês, de manifestações, a gente acabou respondendo aqui o Gustavo Preza. O Gustavo Preza fez a pergunta, caso realmente se consolidar essa limitação das licenças, não acabaria sendo mais vantajoso para o operador continuar nessa zona cinzenta, né? Então, acredito que vocês já acabaram respondendo o doutor Gustavo Preza, que realmente Até fazer um parênteses para qualquer pessoa que quiser fazer uma pesquisa, isso aconteceu em Portugal, né, Udo? Isso foi um fato, depois que o Udo pode falar um pouco mais sobre esse tema, Portugal fez muito restritivo e não funcionou, e depois teve que refazer a legislação lá, correto? Portugal e França tiveram algumas experiências parecidas em relação a isso. Eu gosto sempre de falar, explicar o termo taxa de canalização, né? No final das contas, taxa de canalização é basicamente a absorção do mercado não licenciado, que hoje no Brasil é 100%, porque não tem licença, para o mercado licenciado assim que sair a regulamentação. Então, o sucesso de qualquer regulamentação é medido pela taxa de canalização, de quanto desse mercado que hoje está operando no Brasil, o mercado cinza, vai conseguir ser absorvido. Portugal e França, mesmo depois das suas respectivas regulamentações, conseguiram absorver só metade do mercado não licenciado para o mercado licenciado. No exemplo da França, por exemplo, assim que saiu a regulamentação da França, a França emitiu, salvo engano, 31 licenças para os operadores para operar na França, que é um número razoável, se a gente levar em consideração a prática do mercado e o tamanho da França. Mas dentro de 5 anos, nos 5 anos seguintes, 21 desses operadores saíram do mercado, porque a regulamentação não era boa, eles estavam tributando excessivamente sobre o turnover, estabeleceram um modelo de licenciamento extremamente burocrático e demorado, estabeleceram várias travas no mercado, enfim, engessaram o mercado e acabou sendo um mercado que não, de certa forma, não teve êxito na sua regulamentação. E Portugal a mesma coisa, saiu recentemente uma matéria explicando que metade dos apostadores portugueses continuam apostando no mercado estrangeiro não licenciado. Então, a gente tem sempre que... E eu novamente aplaudo a postura do Ministério da Economia, que tem disponibilizado as minutas para o público, para
exatamente ter esse debate, consultas públicas para enviarem suas sugestões e ouvirem o mercado, os anseios, para que a gente consiga fazer uma regulamentação boa para todo mundo, tanto para o Estado, quanto para o operador, quanto para o apostador. O André e o Udo, o André falou bastante na questão do plano de saúde, da ANS, né? E falou que você quer processar o pessoal no CAD, na justiça, e não no tribunal dos contraventores, né? E o Udo também falou um pouco da regulamentação. É a previsão nesses países, existe uma agência reguladora, um órgão próprio, né, para fazer a regulamentação, para ter as punições mais rápidas, uma fiscalização, não só para a concessão das licenças, né? Se for uma autorização, vai ser de uma forma, se for uma licitação, vai ser de outra forma, mas depois o acompanhamento disso vai ficar solto. Ficou solto nesse país ou tem órgãos próprios? E nas minutas foram disponibilizadas, aí não sei se o Wesley também pode falar sobre isso, se existe já consolidado no Ministério a necessidade de ter um órgão próprio que funcione, né? Porque também no esporte a gente tem alguns órgãos próprios que são criados, tipo a APFUT, que não funciona, né? Mas aí é um outro seminário. Perfeito, Felipe. Concordo com você. Eu acho que, se a gente for analisar as melhores práticas internacionais, os grandes países em termos de regulamentação e desenvolvimento da indústria possuem órgãos reguladores específicos para essa matéria. Então, se a gente for ver Inglaterra, Dinamarca, Itália, Espanha, etc., eles possuem órgãos reguladores específicos para gambling, o Gambling Commission, né? Então, assim, eu sou sempre a favor de estabelecer um órgão específico para tratar dessas matérias, que, ao meu ver, é uma atividade específica. Não se envolveria, por exemplo, com, de certa forma, loterias federais. Para mim, seria uma atividade à parte, né? Então, eu sou a favor de ter um órgão regulador específico. Salvo engano, o Wesley me corrija se estiver errado, mas eu acho que na minuta de decreto não estabeleceu, não tem nenhuma dica de o que a gente pode esperar em termos de órgão regulador, se vai ter um órgão regulador, se vai ser o Ministério da Economia que vai tocar, se vai ser a SECAP, enfim. Eu acredito que não tem ainda disponibilizado isso ao público. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Uma pergunta, não, ainda, uma provocação. ainda não está disponibilizado. No início, o controle vai ser exercido pelo próprio Ministério da Economia, mas é o mercado que comanda, né? Aquilo que vocês falavam há pouco, eu quase interrompi, mas resolvi ficar na minha aqui. Quando se falava, vai ter só as eventuais 20, 30, 40 licenças e os outros. O próprio mercado vai saber também como peneirar esses operadores. Vocês prefeririam apostar num site que tem publicidade nas principais redes de televisão, que vocês sabem que está regulamentado, que aparece o número da licença de operação dele, do que alguém que opera lá escondido, numa banca de revista? Isso não é assim. Claro que é impossível, não é impossível para o Brasil, é impossível para qualquer lugar do mundo, fazer com que todos deixem de operar, que não surjam novos pequenos operadores piratas que vão atuar dentro do zoológico de Sananduva. Vai ter. Mas o mercado vai regular isso de alguma maneira também, fazendo com que 90%, seja quando for, esteja engajado dentro desses sites regulamentados, que atendem todas as especificações da lei, do que o outro que ninguém sabe onde é. Da mesma maneira que a Lei 442, que não é nosso tema aqui, e sobre o qual eu não estou autorizado a falar, porque não é algo simplesmente do Congresso hoje, mas existem cassinos, existem bingos em todas as grandes cidades brasileiras. Isso tem que ser coibido, tem que ser regulamentado.
Então, cada um aqui certamente tem a sua opinião sobre isso. Mas o mercado vai atuar, o mercado vai regularizar isso também junto com as normas legais. Não, legal. Vou mudar o tema, vou falar sobre um tema que vai no bolso de todo mundo, a questão da tributação. É um tema que envolve aí, vamos dizer assim, as três partes, né? O Estado, mediante que ele vai precisar do seu quinhão, né? É uma entidade que ele está descentralizando, então vai ser uma atividade tributável, vai gerar receita para os cofres públicos. O apostador, que eu acho que tem aí algumas questões sendo debatidas, né, de como que funcionaria, como é que está prevista a tributação sobre os prêmios, né? Você faz 5 apostas de R$1.000, você gastou 5.000, uma delas você só ganhou uma delas, no final te pagou, sei lá, R$2.000. Você perdeu os 3 no final do dia. Mesmo assim, você vai ser tributado pelo que você ganhou, sem poder compensar o que você apostou, né? O mercado de ações tem uma regulamentação diferente, as apostas e as casas de apostas, né? Que recentemente, até antes da regulamentação, já teve uma alteração na 13756, né? Já teve uma alteração para mudar o sistema tributário. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Quer começar, André? Eu quero que eu passe para o Udo começar aqui. Não, esse tema específico da área tributária, eu prefiro que o Udo comece realmente, porque não é uma área que eu domino. Você pediu a bola, eu cruzei para você. Pois é, mas você já passou um tema que essa daí eu também não... essas questões tributárias aí são mais técnicas, né? Vamos dizer assim, né? O empresário hoje no Brasil ele só tem que seguir, ele não cria, né? E você não pode ser muito criativo também, porque senão você acaba tendo problemas. Eu como empresário, eu acredito que a melhor forma de tributação seria a anualizada, né? Não sei se vai ser possível ou não, mas eu acho que você ter o teu CPF, você ter tudo que você gastou, você recebeu, que você ter um informe de rendimentos no final do ano emitido pela empresa, igual o banco faz, igual um banco de investimento, o que você gastou, o que você recebeu, qual é a diferença e qual é o valor, se foi positivo ou se foi negativo. Eu acho que seria a melhor forma possível, se existisse uma forma de se fazer isso, seria o imposto anualizado em cima do informe de rendimentos emitido pela empresa operadora sobre aquele CPF, dando a diferença se foi positivo ou negativo no final do ano fiscal. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Como eu acho que poderia vir a ser. E não é nada difícil de se preparar as plataformas para fazer esse tipo de controle. Mas como hoje está sendo prevista a tributação, eu realmente passo para o Udo a vez. Eu vou passar para o Udo, mas realmente agora você falando, muito mais simples um sistema desse, né? Porque se a cada aposta que você fizer, independente da alíquota do sistema, você ter que, né, ficar retido, né? Mas você ter a tributação individual gera uma burocracia, né? Se a linha atual é de desburocratização, né? Se puder fazer por períodos maiores, se for de anual ou a cada 6 meses, você que na nota fiscal paulista aqui em São Paulo, ou a paulistana, né, que você chega na época, agora eu tive que entrar hoje para começar a pegar meus extratos de imposto de renda. Você entra lá com seu CPF, informe de rendimento, vem tudo lá, se você ganhou um prêmio, se você recebeu ou não recebeu, já vem o extrato e eu já migro direto para minha declaração de imposto de renda, um sistema mais simples, né? Mas como ouvi o Udo aqui, Udo, fala um pouco para a gente aqui, para os nossos participantes aqui do seminário, do webinar, sobre a questão da tributação. Beleza, Felipe. Primeiro eu vou começar dizendo que eu não sou tributarista, tá? Então eu não vou adentrar em temas muito técnicos. E se o pessoal aí está nos assistindo ainda, quer dizer que o pessoal gosta mesmo do assunto, porque começar a falar de tributação agora, 8 horas da noite, o pessoal tem que gostar bastante.
Mas vamos lá. Mas eles gostam porque eles ganham, eles querem saber o que eles têm que fazer. Então, se você puder já falar como que Todo eles... mundo é apostador. Aqui é todo mundo apostador. Devem ser todos apostadores aqui. Vamos lá. Na Lei 13756, foi estabelecido 2 tipos de tributação. Tá? A tributação sobre o operador, sobre a casa de apostas, e a tributação sobre o apostador. Tá? Na tributação sobre o operador, quando a lei saiu em 2018, a tributação, ela, de certa forma, copiou o modelo que era estabelecido em Portugal, que é a tributação sobre o turnover. Tá? O que seria a tributação sobre o turnover? Vamos supor que eu tenho uma casa de apostas, eu abro uma rodada do Campeonato Brasileiro para apostas e eu recebo R$1 milhão em apostas. Eu vou ser tributado sobre esses R$1 milhão que entraram na casa de apostas. Essa é a tributação sobre o turnover. E a tributação sobre o GGR, que é o Gross Gaming Revenue, que é a tributação mais utilizada nas grandes práticas, nas melhores práticas internacionais, seria o seguinte, seria esse R$1 milhão que eu recebo na casa, menos os prêmios que eu distribuo para quem acertou o prognóstico esportivo. Então, se eu recebi R$1 milhão e distribuir 800 mil, eu vou ser tributado sobre 200 mil de lucro efetivo que eu tive. Então, quando saiu a legislação de 2018, estabeleceu turnover, obviamente o mercado chiou, todo mundo começou a criticar, o pessoal começou a tentar mudar isso de alguma forma, e aqui aplaudo também o Congresso Nacional, que ouviu os anseios do mercado, entendeu que estabelecer uma tributação sobre turnover seria inviável e ia afastar muitos operadores grandes daqui. Eu conheço operadores gigantes lá de fora que não se estabeleceram em Portugal porque eles estabeleceram uma tributação sobre turnover e com a operação deles não seria viável ter qualquer tipo de lucro. Né? Então, assim, foi um grande avanço a gente ter mudado do turnover para o GGR na nossa legislação. Essa é a tributação sobre o operador. Agora, a tributação sobre o apostador. Na Lei 13756, como eu falei aqui, eu já levantei a minha crítica para que a aposta de cota fixa não deveria ser considerada uma modalidade lotérica, exatamente muito por conta dessa tributação que eu vou falar agora. Por ser uma modalidade lotérica, a nossa lei de 2018 estabeleceu uma tributação como se a aposta esportiva de cota fixa fosse uma loteria. Então, a tributação é 30% sobre todos os prêmios que superarem R$1.900. Basicamente isso. Então, assim, como o Felipe já adiantou, o apostador esportivo, a aposta esportiva não é uma loteria, né? Obviamente. E o apostador esportivo, ele não costuma fazer uma aposta por mês, né? Ele faz várias apostas todos os dias. Então, por exemplo, se ele fizer 2 apostas, uma ele perdeu R$10 mil e outra ele ganhou R$5 mil, ele teve um prejuízo de R$5 mil no total, mas ele vai ser tributado na fonte desses R$5 mil, 30%. Então, assim, o apostador ele não vai estar, de forma alguma, estimulado a apostar nesse mercado que se regulamentar, nesse operador se regulamentar. E assim, se a gente considerar em termos de operação, isso o André, por ser empresário, entende bastante, a tributação sobre o operador já é revertida indiretamente para o apostador. Né? Quando a casa de apostas estabelece as odds dela para a rodada do Brasileiro, ela estabelece as odds baseado, considerando o juiz que ela vai precisar, um lucro efetivo que ela vai ter para ela, mas ela vai considerar as despesas também. Então, se vamos jogar Vasco e Flamengo, o Vasco está pagando 4-1, por exemplo, em todas as casas, se a casa está sendo muito tributária, tem muita despesa, ela vai falar, cara, eu não consigo pagar essa recompensa toda para o meu apostador, então vou ter que diminuir a recompensa dele para o meu lucro ser um pouco maior. E você acaba revertendo essa despesa para o apostador indiretamente. E ao longo do tempo, o apostador vai ver, cara, essa casa aqui que está regulamentada, ela está me oferecendo odds muito fracas, se eu apostar nela, eu ainda vou ter que vou ter 30% do meu lucro, do meu prêmio retido na fonte. Então, de repente, nem vale a pena eu apostar nessa casa regulamentada, valeria mais a pena eu apostar numa casa de outro país que não esteja licenciada. Aí, obviamente, você fica desprotegido, você, enquanto consumidor, você fica desprotegido não podendo entrar na justiça do Brasil, por exemplo, para cobrar
uma aposta que não foi paga, um prêmio que não foi pago, né? Mas assim é algo que ocorreu em Portugal, por exemplo, que a gente não gostaria que acontecesse no Brasil. Então, esses são os dois tipos de tributação que temos na Lei 13756 hoje. Ficou claro, Felipe? Não sei se ficou. Não, para mim ficou. Eu tenho uma dúvida prática. Até queria só fazer uma pergunta. Eu estou no mudo? Não. Se eu não me engano, quando você recebe um prêmio de loteria e ele já é retido na fonte, você ainda não consegue nem fazer a compensação, né? Ele é retido. Exatamente. E acabou. Você não pode pedir restituição no teu imposto de renda lá na frente sobre a diferença, né? Como ele é loteria, exatamente, pinta na cabeça e não tem direito à restituição. A casa de aposta reteria na fonte. Exatamente. Eu tenho não sei se o Wesley vai querer falar um pouco sobre esse tema, mas por ser questão tributária, muito provavelmente ela não vai para a via da regulamentação via decreto, né? Isso, essa crítica ou essa sugestão, enfim, ela teria que ser feita via Congresso, via alteração da lei. Agora, na prática, como eu falei, sou cringe, só jogo na loteria. Na prática, esses operadores do mercado cinza que você faz, tem o seu cartão de crédito que você pendura ele lá, vai fazendo as apostas, vai gerando crédito e débito. Como isso está no exterior, ele não tá tributando, né? Hoje não. Hoje ninguém... o operador não está pagando tributos para o Brasil e exatamente esse é um dos pontos pelos quais a gente está regulamentando o mercado, para que comece a pagar imposto para a Receita, né, aqui no Brasil, mas o apostador que aposta em casa estrangeira tem que declarar os seus ganhos aqui no Brasil para a Receita e pagar imposto sobre isso. Hoje em dia... Felipe, essa é uma das principais razões da regulamentação. É justamente porque não há a arrecadação de impostos com tudo isso. E quando se fala, o tamanho do mercado é 5, é 10, é 15, até agora ninguém tem condições de dizer exatamente qual é o tamanho do mercado atual, porque a gente não sabe, através de cartão de crédito, quantos estão fazendo apostas diretamente na Inglaterra, ou na Espanha, ou em Portugal. Então, enquanto nós não tivermos esta barreira, e aí também o Banco Central tendo que atuar, enquanto nós não contivermos isso dentro do Brasil, nós não saberemos o tamanho do mercado e nem quanto nós estamos perdendo hoje em arrecadação de impostos, que é uma fortuna. Entendido, perfeitamente. Então, todo mundo que fica jogando lá com o seu cartão de crédito, uma hora que ele manda o dinheiro que ele realiza, em tese ele teria que declarar, senão ele fica com o cartão de crédito, gasta tudo, faz uma compra no exterior e esse dinheiro é todo sonegado, lógico que a Receita consegue ter acesso a determinadas situações, mas em tese ele é todo sonegado. Fala, André. Uma coisa muito interessante é justamente esse que a gente estava falando do princípio da territorialidade, né? Você está no Brasil, você está no seu website, na sua plataforma, se você pagar com o cartão de crédito, por exemplo, na tua fatura vai vir uma compra no exterior, né? Então, você caracteriza que não foi feito no Brasil. Então, esse é um detalhe que parece pequeno, mas é um detalhe muito importante, principalmente quando a gente está falando de questões legais, né? A própria fatura do teu cartão de crédito, onde vem uma despesa internacional, comprova que essa despesa não foi realizada aqui. Entendido. Não, perfeito. Questão da tributação, eu acho que, se não vier nenhuma pergunta aqui, eu acho que a gente pode esgotar. Tem uma pergunta aqui, tem duas perguntinhas aqui, rapidamente, para a gente passar do próximo tema, do Dr. Wagner Luiz Aguiar Barbosa. Ele pergunta aqui, se algum de vocês puder responder. Sendo aprovado pelo Bacen a liberação de movimentação em dólar, as casas de apostas poderão operar em dólar ou somente moeda real? Wagner Aguiar, de Jundiaí. Não sei se alguém pode... Sinceramente, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Não sei se o Wesley... Bela pergunta.
Bela pergunta, só que eu não sei a resposta. Também não sei. Eu também não sei, mas eu acho que todo contrato firmado em território nacional tem que ser em reais, não é? Caso eles venham apostar no Brasil. Eu acho que tem isso em algum lugar. Eu não sou advogado, tá? Sim, o pagamento de prêmios vai ser sempre feito em real. Isso sim. Mas essa determinação do Banco Central, eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Eu imagino aqui de orelhada, se a pergunta do Wagner, até depois se ele quiser explicar melhor aqui, ele está falando de uma regulamentação do Banco Central para utilização de moeda. Então, isso vai depender também do que o Banco Central regulamentar, talvez ele regulamente os setores, né? Daqui a pouco vamos ter a discussão se vou conseguir apostar com Bitcoin, né? Isso aí daqui a pouco vai começar a surgir de maneira mais forte, né? A discussão não vai ser nem dólar, vai ser em Bitcoin. Na verdade, você já consegue, né? Só se Tem vai casos ser que você já regulamentado ou não. Exato, se no Brasil vai conseguir ou não. Exatamente. Conseguir, você já consegue. Existem plataformas que, inclusive, só aceitam cripto, não aceitam nem real, nem dólar, nem nenhum outro tipo de moeda. Simplesmente só aceitam, só operam em criptomoeda. Caramba, vou ter que fazer um curso disso daí para poder também operar em... Uma outra perguntinha aqui, do Dr. Cássio Alexandre, ele pergunta aqui a respeito dos bingos, né? Desses bingos, ele fala aqui dos bingos beneficentes que são realizados bingos beneficentes são realizados, eles não precisam de autorização. Doutor Cássio, esse tema é alvo do PL 442, que está sendo examinado no Congresso, não é do Executivo, portanto, eu não me sinto à vontade para fazer qualquer comentário. Não sei como é que vai ficar. Depende muito dessa legislação, que provavelmente venha a ser vetada pelo presidente Bolsonaro. Tá, vamos seguir para um próximo tema aqui, que eu separei, entrando bastante agora na parte esportiva, sobre a questão de integridade esportiva. Eu imagino que isso é uma preocupação da lei, e isso é uma preocupação, deve ser uma preocupação do regulamento, do decreto. Isso já é uma preocupação das entidades organizadoras de eventos esportivos, seja do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato de Basquete, de futsal, de vôlei. Tem ali uma série de normativos dizendo que o atleta não pode apostar em si mesmo, o dirigente, até mesmo comentei aqui. Eu queria saber como isso tem funcionado lá fora, nos exemplos que vocês pesquisaram, tanto nos roadshows aí feito pelo Ministério, ou o Udo, ou o André, o que eles podem falar sobre essa questão de integridade e de monitoramento? A gente sabe que tem plataformas específicas só de monitoramento, grandes empresas, né? Algumas já até atuando aqui no Brasil. O que vocês podem trazer sobre esse tema para a gente? Se os meus colegas me permitirem começar, na minha opinião, a questão da integridade, eu acho que independe da regulamentação. Eu acho que, assim, federações, confederações, casas de aposta já podem investir em serviços de integridade antes de uma regulamentação. Então, assim, eu gosto sempre de usar o exemplo da Federação Paulista, que começou a investir em serviços de integridade em 2015, salvo engano. Enfim, antes da lei de 2018, inclusive. E a gente começa a ver, por exemplo, que nos noticiários sempre surgem casos de manipulação de resultados na série A2, A3 paulista, etc. Não é porque começaram a surgir agora, não é porque não existiam antes, é porque começaram a identificar depois que começaram a investir em serviços de integridade. Então, existem empresas que fornecem serviço de monitoramento de todo o mercado de aposta, todas as casas de apostas do mundo sendo monitoradas, analisam o volume de apostas de todos os jogos, e quando o volume de apostas sai do normal em alguma das casas, em alguma partida específica, essa empresa aciona um sinal vermelho
manda a notificação para a federação para tomar as medidas cabíveis. Então, assim, na minha opinião, a gente não precisa esperar uma regulamentação para começar a se mexer em termos de integridade. Eu acho que já deveria ter começado a se mexer há muito tempo. E porque, principalmente nas divisões mais baixas aqui do Brasil, pode ter certeza que manipulação de resultados está ocorrendo aos montes. A gente não identifica porque muitas das federações não investem em sistemas de integridade nos estaduais, por exemplo. E as que investem estão começando a identificar esses casos de manipulação específicos, né? Então, essa é a minha opinião. Udo, isso não é uma preocupação da lei de AQF, isso da regulamentação. Isso é uma preocupação do Brasil como um todo. Isso é crime. Alterar resultado de uma competição, de um jogo, para obter qualquer vantagem, isso é crime. Isso não é nem tema, nem preocupação disso. E para ilustrar, vou contar uma história verídica. Eu fui diretor de futebol de alguns clubes, eu atuei no marketing esportivo durante muitos anos, e inclusive fiquei feliz quando, na conversa ontem com o Felipe, ele disse que, inclusive, tem um dos livros que eu publiquei sobre marketing esportivo. Mas o presidente do Internacional, há muitos anos atrás, chamava-se Arthur D'Alegrave. Foram para um jogo em Belém do Pará, que ele tinha muito receio da atuação do juiz daquele jogo. Então, ele levou uma maleta preta, ele sabia em que hotel estavam os juízes hospedados, e ele entrava num táxi atrás do outro, junto com outro dirigente do Inter, e começava a conversar com o motorista do táxi, dizendo: eu preciso achar o hotel em que estão os juízes do Grêmio, da partida do Internacional com o time e tal. E assim ele ficou fazendo durante 1 ou 2 horas, e sempre dizia para o motorista de táxi que aquilo era uma mala de dinheiro que ele ia dar pro juiz daquele jogo. Claro que não tinha dinheiro, claro que ele não fez nenhum contato com o juiz, mas tantos táxis ele pegou que aquilo acabou na rádio. Algum dos motoristas ligou para uma rádio dizendo o que estava acontecendo. E os juízes foram substituídos. Ele não fez nenhum ato de corrupção, ele não fez nada, mas conseguiu o intento dele. Então, algum tipo de coisa sempre acontece. Agora, difícil é a gente inibir qualquer tipo de atividade, até porque na Europa aconteceu com tênis, com jogadores de alto nível. Eu queria fazer um parênteses aqui para dizer que, assim, a grande vítima de uma manipulação no mercado regulado são as casas de aposta, né? Quem pode quebrar, inclusive, quem pode ter um grande prejuízo são as próprias casas. Então, as casas de aposta têm departamentos especializados para monitorar, que o Hugo comentou. Elas limitam as grandes empresas, as empresas com boas práticas, as empresas normalmente listadas em bolsa, elas limitam os jogos que elas aceitam fazer apostas ou não. Então, jogos de primeira divisão, jogos onde tem algumas condições onde eles acreditam que a capacidade de manipulação seja menor, justamente para tentar garantir a integridade da partida e que não haja manipulação nos resultados. Então, assim, é interessante salientar isso, que as empresas, as casas de aposta que são as vítimas da manipulação e não as causadoras da manipulação, como às vezes muita gente pode vir a pensar, né? Eu acho que isso é um ponto importante para trazer aqui para a gente, para a luz. E o segundo ponto, né, que a partir do momento que você tem um mercado regulado, eu estava fazendo um comentário sobre isso, antigamente quem podia ficar preocupado ou com capacidade de tentar manipular ou não manipular um resultado era restrito a muitas poucas pessoas ligadas diretamente a um time específico ou a outros, porque você não tinha um mercado regulado de aposta aberto. A partir do momento que esse mercado é aberto, qualquer pessoa da população tem interesse no resultado específico daquele jogo. Qualquer parente do juiz ou qualquer parente do jogador de futebol, qualquer parente do jogador de tênis,
todo mundo passa a ter um problema ético muito grande para lidar dentro da sua própria casa, né? Vamos dizer assim, quando você passa a ter um mercado regulado onde todo mundo pode apostar num resultado ou não. Não é simplesmente que o jogador ou o dirigente do clube não pode fazer aposta. Você não tem como estender isso para a família, para os amigos, para os conhecidos. Então, é muito difícil de se controlar, mas as casas de aposta, elas, como potenciais vítimas, geralmente elas são as empresas que mais se preocupam e mais regulam a atividade no lugar onde essas atividades são controladas. Felipe, posso comentar? Eu fui voto vencido nesse quesito. Por mim, seriam apenas grandes esportes de equipe com televisionados, e acho que não vai ser assim. Acho que vai poder apostar no jogo de botão. Basta que alguém queira bancar uma aposta nesse sentido, porque na minha concepção, os grandes campeonatos dos esportes consagrados, com vários participantes, com times, portanto, como vôlei, como basquete, futebol, seriam mais facilmente controlados pela ética e pelos bons costumes dos jogos. Que bom, conseguimos arrancar um indício aí do que vai vir. Vamos até o final da noite, a gente vai conseguir um pouco mais. Eu acho que eu vou sair por agora, tá, Felipe? Foi legal a participação. Fala, André, você queria... Udo, fala. Só comentar sobre esses pontos. Na minha opinião, a gente tendo mercado regulamentado ou não vai fazer diferença nenhuma em termos de manipulação de resultados. Basta existir uma casa de apostas no mundo, lá na Ásia, onde o Brasil, obviamente, não tem qualquer ingerência, não pode chegar e proibir, você não vai poder abrir odds, não vai poder abrir uma aposta para o jogo de terceira divisão do vôlei brasileiro. Você não tem qualquer ingerência em relação a isso. Então, enquanto houver uma casa de apostas em outro lugar do mundo que abra aposta para aquela partida específica da terceira divisão de qualquer esporte que seja, o perigo de manipulação de resultados vai existir. Então, cabe a todo mundo, como o Wesley bem falou, ter uma cooperação geral de todos os players e stakeholders desse mercado. Quem são os interessados em impedir manipulação de resultados? Casas de apostas, federações, confederações, todos esses players, Estado, obviamente, porque é um crime, né? Então, assim, todos esses players têm que atuar de maneira conjunta para monitorar o mercado, ver quais potenciais casas de apostas estão tendo um volume estranho de apostas em uma partida específica no Brasil para coibir aquele tipo de prática e investigar mais a fundo, educar os nossos jogadores, nossos técnicos, nossos árbitros, para entenderem o que eles podem e o que eles não podem fazer, tá? Porque isso é um tema que parece não tão importante, mas é extremamente importante, porque na nossa regulamentação, em termos de regulamentos CBF, por exemplo, em termos de apostas, tem muitos pontos que não estão muito claros. Tá? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Premier League, na FA, lá na Inglaterra, eles proíbem que qualquer jogador de futebol aposte qualquer partida de futebol no mundo, seja ele tendo influência, seja ele não tendo influência. Proíbe que esse jogador ele informe seus irmãos, seus amigos sobre potenciais transferências, por exemplo, desse atleta. E eles não podem apostar nessa transferência do atleta para um clube específico, senão eles são penalizados. Os atletas não podem fazer propaganda, promoção comercial de casas de apostas. Então, assim, eles têm um regulamento específico para apostas, para atletas, né? E para técnicos e árbitros de futebol. No Brasil, tem alguns pontos que não estão claros. O que o atleta pode fazer? O que não pode fazer? Você pode ter certeza que tem atletas aqui no Brasil que estão apostando, tá? Estão apostando em partidas do Campeonato Brasileiro. Talvez não que eles tenham influência no resultado, mas eles estão apostando em futebol brasileiro, tá? Então, assim, na minha opinião,
basta uma casa de apostas no mundo, na Ásia, para existir manipulação de resultado. Se no Brasil a gente vai proibir casa de apostas de abrir odds para jogo específico de terceira divisão, isso não vai fazer nenhuma diferença na prática. Eu entendi. Realmente, como o Wesley falou, no Brasil até é crime a questão da manipulação, né? No Estatuto do Torcedor foi feita a última alteração e foi tipificada a conduta. Na matéria esportiva, de competência de disciplina e competição esportiva, a gente tem nos regulamentos das principais competições alguma regulamentação no sentido de proibir que os atletas ou parentes, ou que dê dicas, mas também de muito difícil controle, né, porque é mediante denúncia, e aí a grande regulamentação vem de quem, a grande preocupação vem de quem é o mais prejudicado em caso de manipulação, que são as próprias casas de apostas, que acabam sendo vítimas. As maiores vítimas não são as únicas, né, se você pensar em torcedores sendo enganados, e consumidores e tudo mais, a gente tem um outro tipo de vítima que entraria até a legitimidade de Ministério Público, razão pela qual, quando há qualquer denúncia ou confirmação de qualquer manipulação, mesmo que na esfera esportiva, ela automaticamente comunica à autoridade policial. Mas é um tema que acredito que é importante, não podia deixar de comentar. Eu tenho um tópico aqui que eu não consigo entender até agora, eu quero saber como que vocês vão me responder. A loteria esportiva, a brincadeira que eu sou da Lotec, mas a loteria esportiva, ela paga para os clubes, né, que tem ali a sua imagem, o seu nome, os valores são baixos, mas ela tem ali uma previsão de pagamento para os clubes por utilizarem o nome deles nas apostas da Caixa, né? A própria Time Mania criou uma loteria específica lá atrás, obviamente que a ideia foi mais um refinanciamento das dívidas e inventaram um outro tipo de aposta na Time Mania. E como é que ficam as apostas feitas aí por essas centenas de casas de aposta que atuam no Brasil, e mesmo as que atuam no exterior, que pegam a imagem aí, ou o logo, ou o nome do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, enfim, Grêmio, Inter, né? Como que fica isso no exterior? Como que fica isso aqui no Brasil? Isso não é pago? Isso não tem nenhuma forma de indenização ou de retribuição pelo uso dessa, ou então do próprio organizador do campeonato, né? Alguém pode falar um pouco sobre isso? Eu queria fazer uma observação. Eu acho que quando a gente está num livre mercado, você não deve impor essa retribuição, a restituição. Se você analisar hoje no mercado brasileiro... Então, André, desculpa te interromper, mas ninguém está impondo. Sim, casa de aposta utilizando o mas nome... era nesse ponto que eu ia chegar. Por exemplo, assim, hoje, se você analisar os patrocínios feitos pelas casas de aposta, acho que praticamente todos os times da primeira divisão, da Série A, do Brasileirão, dos campeonatos hoje já são patrocinados pelas casas de aposta. E são valores muito maiores do que qualquer repasse que poderia existir numa norma, ou numa lei, ou numa coisa nesse sentido. Mas essa é uma opinião minha, assim, né? Eu tô querendo só colocar que eu acho que assim a retribuição, a volta, o payback das operadoras para as casas se dá hoje muitas vezes num nível muito maior na questão dos patrocínios e dos clubes, né? Mas eu sei que é um tema polêmico, né? Mas eu estou falando que eu entendo que isso indiretamente, de uma outra forma, ele já existe. Felipe, essa pergunta, na verdade, já tem previsão na lei de 2018. Existe, deixa eu pegar o artigo específico, no artigo 17, talvez, espera aí. Não, espera aí. No artigo 30 da lei de 2018, tem um inciso específico para repasse às entidades esportivas que cederem seus símbolos, marca, hino e etc., para as operadoras da modalidade lotérica.
Então, isso, mesmo estando no mercado cinza, já pode ser cobrado, né? Não, porque a lei se diz especificamente para as casas que estiverem regulamentadas no Brasil. Hoje em dia, o mercado cinza não opera sobre as leis brasileiras. Por isso que a gente tem que entrar no mercado. Entendeu? Então, a possibilidade de cobrar, então, não com base no artigo 30, mas simplesmente pelo uso indevido da marca, imagem, nome comercial dos clubes. É porque a gente vê a aposta na Ásia, na Europa, toda utilizando o Campeonato Brasileiro, vamos ficar aqui só no futebol, e ninguém recebe nada, né? Tá bom, gente, eu tenho mais... Estamos chegando aqui ao nossos finalmente. Eu tenho só mais uma pergunta aqui no Q&A, e aí, na sequência, eu passo para vocês fazerem aí as considerações finais e a gente encerrar para esse webinar sobre apostas esportivas. A pergunta do Gregory, na verdade, eu acho que é mais aqui até para o Wesley. Ixi, sumiu aqui da minha tela. A expectativa do decreto dar tratamento no sentido de conceder algum prazo para regularização, obtenção da concessão pelos atuais players. E também ele pergunta, são duas perguntas, do Gregory de Lima Barbosa. A minuta do decreto de 2020, comparado com o PL 442, é simplista em relação às figuras integrantes do mercado de apostas. Nesse sentido, é possível que tenhamos maior detalhamento no texto final em relação às instituições de pagamentos que fizerem transitar valores destinados a apostas esportivas? Não sei se deu para entender aí, Wesley. Deu, vamos lá. A primeira pergunta é fácil. Sim, vai haver um tempo para que os atuais operadores se adequem ao mercado enquanto tratam das suas licenças. Porque não seria inteligente deixar que empresas que estão aqui já há algum tempo, que criaram mercado, que investiram em marcas, simplesmente fazer com que eles deixassem de operar para que só depois se adequassem à lei. Então, eles podem se adequar enquanto estiverem preparando a sua licença definitiva. E o outro ponto... não há correlação entre a 442 e a AQF. E algumas coisas não serão regulamentadas nesse decreto que está por vir. Há toda uma regulamentação acessória que vai ser preparada pelo Ministério da Economia nos próximos meses. Excelente. Quer fazer, já aproveitar que você está com a palavra aqui, fazer umas considerações finais, Wesley, Dr. Wesley Cardia, ou Cardia, você não me disse como é que pronuncia, professor Cardia, Wesley. Felipe. Cardia. Tem o seu livro de marketing esportivo. Ninguém me chama de doutor, ninguém me chama de secretário, todo mundo me chama de Wesley, e todos os garçons, as secretárias, é a brincadeira lá, o Wesley não gosta que chame ele de secretário. Essa gravata azul, a gente já pode suspeitar um pouco da equipe lá do Rio Grande, né? Mas tudo bem. Da preferência. Claro, né? Até porque vermelho não tá com nada. Significa também uma outra preferência. Agora me atrapalhou. Considerações finais. São considerações finais. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, é um prazer debater. Pena que eu não possa trazer detalhes mais objetivos sobre o que vai acontecer do momento em que for promulgado o decreto, mas fico à disposição se quiserem fazer um outro bate-papo, então logo ele saia, até para que a gente possa, nessa conversa aqui, com o operador, como é o caso do Dr. André, um especialista que é o Udo, Felipe, outro especialista da área esportiva, para que a gente, nesse debate, possa aprimorar ainda mais o texto. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Uma previsão, só a última perguntinha, alguma previsão do decreto, não? Não estou ouvindo, Felipe, acho que travou o teu som. Alguma previsão do... Ah, entendi, tá bom. Caí na pegadinha, mereci.
Doutor Wesley Cardia, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo. A gente sabe que o dia a dia aí é corrido, fez um esforço imenso para estar conosco aqui no webinar, adiantou o voo, cancelou reuniões, está em Brasília, aí não almoçou para poder estar aqui com a gente. Sabemos também das questões relacionadas ao decreto, do que pode ser dito, o que não pode ser dito, a gente entende perfeitamente, e já como você já se ofereceu, tendo o decreto publicado, tendo as dúvidas, as críticas, as sugestões, a gente volta a fazer aí mais um evento desse para complementar. Muito obrigado, boa noite. O André Feldman, considerações finais. Eu também queria agradecer essa oportunidade, espero ter contribuído. Dentro das minhas considerações finais, eu peço, inclusive, eu penso que hoje a gente está num mundo de sis, né? Se isso, se aquilo, várias teorias, e a gente tem que se preparar porque a prática vai vir, né? E novas teses jurídicas, novas brigas, novos processos, novas linhas vão surgir de monte, né? A gente vai ter um oceano de novidades aí pela frente, de jurisprudências que vão ser criadas, de coisas que vão acontecer. Então, vai ser fascinante para o nosso mundo e para essa relação muito próxima que os operadores vão ter com a OAB, com os advogados, tudo o que está por vir, né? Eu acho que a gente vai ter momentos bem interessantes pela frente. E poderá aquilo que muita gente já sabe, que a gente sabe que a melhor forma de se combater o jogo clandestino, na minha opinião, é a regulamentação. Então, ela vem numa hora boa, ela vem no momento que a gente precisa dela, e porque o jogo, só existem dois tipos de jogos, né? O jogo legal e o jogo ilegal. O não jogo, ele não existe. Não é porque o Estado proíbe que ele deixa de existir, né? Então, que a gente tenha o jogo legal no Brasil, a aposta, o que precisar, regulamentado no menor espaço de tempo possível, porque é o melhor remédio que a gente vai ter para a economia, para a população e para todo mundo. Legal, André. Doutor André, muito obrigado pela participação, pela sua contribuição e em nome da Comissão de Direito Esportivo da OAB São Paulo. Fica aqui nossos agradecimentos. Doutor Udo Seckelman, suas palavras finais, por favor. Felipe, só agradecer pelo convite. Tá? Eu acho que eu já falei demais aqui. Na minha opinião, a gente está passando por de certa forma, uma tempestade perfeita aqui no Brasil, né? Eu acho que está regulamentação para sair, está o PL 442 no Senado, está o STF julgando a recepção ou não da proibição de jogos de azar no Brasil. Então, assim, eu acho que o mercado está muito aquecido. Esses debates são extremamente salutares para a gente conseguir fazer de maneira correta, adotando as melhores práticas internacionais da indústria. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente está conseguindo evoluir, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Como o André falou, uma coisa que muita gente acaba se confundindo é que as nossas opções não é ter jogo no Brasil ou não ter jogo no Brasil. O jogo está acontecendo lá fora, tá muita gente apostando milhões e milhões de reais indo para fora do Brasil sem pagar imposto, sem gerar emprego, sem proteger o consumidor, sem a devida fiscalização. Então, assim, ao meu ver, a regulamentação é o melhor caminho que a gente quer adotar e esse mercado tem potencial muito grande. Muitos operadores com quem eu converso, estrangeiros, falam que o Brasil é prioridade para eles em termos de investimento. Todos querem se regularizar, todos querem pegar uma licença no Brasil. O pessoal não quer se manter no mercado cinza e eu acho que a gente tem que tentar criar um terreno fértil para que eles queiram vir para o Brasil. Então, obrigado novamente pelo convite. Agradeço aqui também a presença do Wesley e do André. Foi um debate de alto nível. Espero que o pessoal que nos assistiu até agora, até 8h40 da noite, tenha gostado. Boa noite. E eu queria só fazer um último fechamento. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de fazer brincadeira, às vezes com temas sérios, né?
mas eu acho que há muitos dos operadores no Brasil, e eu falo, gostaria de fazer uma brincadeira que eu acho que a gente precisa começar a poder discutir mais desse tema com escritórios que nem o do Udo, né, que nem com os advogados nas áreas cíveis, nas áreas econômicas, do que com os criminalistas, né? Então, eu gostaria muito de poder também virar essa fase, né, da gente discutir isso num outro nível, dentro de uma outra categoria, dentro da própria área do direito. Então, só eu queria fazer essa ponderação, tá? Desculpa para os criminalistas, né? Mas eu estou só fazendo uma brincadeira aqui com o tema. Quer migrar dos criminalistas para os cíveis, consumidor, tributário, né? É isso aí, vamos fazer circular, né? Eu também não sou criminalista, Exatamente. Então também agradeço. Bora, brincadeira. Bom, gente, então, mais uma vez agradecendo nossos 3 painelistas de hoje, o André Feldman, o Wesley Cardia, o Udo Selkman, em nome da Comissão Especial de Direito Esportivo da OAB São Paulo, também agradecendo a nossa presidente da OAB, Patrícia Franzolin, nosso vice-presidente Leonardo Sic, todo mundo aqui da secretaria das comissões, né, o Ailton, que está aqui no backstage, dando suporte, a Daniela, a Saine, Fabiana, a Fernanda, e os nossos membros aqui da comissão que prestigiaram o nosso evento. Muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau. A questão das apostas, eu ia fazer uma aposta ontem até para ver como é que funcionava. Eu ia apostar no meu Coringão, né, ontem à noite. Ainda bem que não deu tempo e eu não perdi meu dinheirinho, mas quem sabe na próxima. Um abraço, boa noite.